Alguns autores escrevem histórias, mas poucos conseguem transformar a própria realidade em literatura. Um desses autores foi Graciliano Ramos. Hoje vamos apresentar um pouco da vida, das obras e do legado desse importante escritor brasileiro. Conhecido principalmente por Vidas Secas, Graciliano retratou em seus livros a realidade do sertão nordestino e as dificuldades vividas pelo povo da época. Ao conhecer sua trajetória, percebemos que seu legado vai muito além de suas obras, tornando-o um dos maiores nomes da literatura brasileira. Oi gente, eu sou a Letícia E eu sou a Ana Clara. e hoje a gente vai apresentar o programa Entre Livros e Café, um espaço para conversar sobre literatura, autores e histórias que continuam marcando gerações. Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores nomes da literatura brasileira, Graciliano Ramos. E para isso a gente chamou o estudante João Lucas, que gosta muito de literatura e vai ajudar a gente a conhecer um pouco melhor sobre esse autor. Oi, gente, bom dia. Bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Então, o Graciliano Ramos, ele é um autor muito interessante, porque mesmo nos dias atuais, a escrita dele continua relevante. Isso é verdade. Quando a gente pesquisa sobre ele, percebe que sua vida acabou influenciando muito o que ele escreveu. Sim. Então, ele nasceu em 1982, no Alagoas, e ele cresceu na realidade do sertão, principalmente na infância dele. E ele passou dificuldades como a pobreza e a fome, e essas dificuldades com certeza aparecem na escrita dele. Com certeza. João, uma coisa que eu queria te perguntar é que parece que ele viveu numa época no Brasil que tinha muitas mudanças, não foi? Sim, as principais obras dele foram escritas entre 1930 e 1940, e essa época era uma época que o Brasil estava passando por muitas mudanças políticas e sociais, e aí os autores eles sentiam a necessidade de passar isso para as pessoas, e o Graciliano conseguiu fazer isso de uma forma muito sincera. Entendi. Uma coisa que chama muita atenção é porque o jeito dele escrever era um jeito simples, não era? Era uma linguagem mais não tão complicada. Sim, ele escrevia de forma bem simples, ao mesmo tempo ele conseguia passar emoções bem profundas, e os seus livros principalmente falam sobre desigualdade social devido ao que ele passava na infância, né? E o sofrimento humano enfrentado pelas pessoas pobres. E mesmo com uma linguagem simples, Graciliano, ele conseguiu criar obras muito clássicas da literatura brasileira. Sim, entre elas tem, por exemplo, Caetes, tem São Bernardo e tem Vidas Secas, que é provavelmente o livro mais conhecido dele até hoje. Eu acho tão interessante como Vidas Secas ainda é muito lembrado. Porque o livro retrata uma realidade muito forte. Ele foi publicado em 88 e retrata a realidade de uma família que enfrenta a seca no sertão. Esse livro é muito bom, gente. Eu já li sobre. É uma família, né? A família é formada por Fabiano, sim, a Vitória, os dois filhos e a cachorra baleia, né? Que ela, na verdade, é uma das personagens mais marcantes da literatura brasileira. Acabou se tornando uma das mais marcantes. E eu acho muito impressionante como muitas pessoas se emocionam muito mais com a cachorrinha baleia do que com os próprios personagens humanos da história. Sim, isso mostra o talento do Graciliano, né? Mesmo sendo uma cachorrinha, ela possui sentimentos e sonhos que aproximam muito o leitor da história dela. Além da narrativa ser muito emocionante, ela também traz uma crítica social, não traz? Sim, o autor mostra como a seca, a fome, a falta de oportunidade afeta a vida das pessoas. Ele não romantiza a pobreza, ele apresenta a realidade como ela é. Sim, isso é muito legal dele. Talvez seja justamente por isso que a obra continua tão atual. Concordo, embora a obra tenha sido escrita há quase 90 anos, muitas das questões que ele levanta no livro ainda fazem parte da nossa realidade brasileira hoje em dia. Eu acho que uma das maiores contribuições de Graciliano Ramos para a literatura é usar a literatura para fazer as pessoas refletirem sobre a própria realidade e sobre a sociedade atual. Sim, sem dúvida. Ele transformou experiências reais em obras que continuam sendo lidas, estudadas e admiradas até hoje. João Lucas, e você tem alguma opinião ou teve alguma perspectiva diferente após ler todas as obras dele? Então, quando eu li sobre a infância dele, eu percebi que muitas das experiências acabaram aparecendo mais tarde nos seus livros. Ele observava muito o mundo ao redor dele, as pessoas, as dificuldades, as injustiças, e isso foi formando o olhar crítico que a gente encontra nas obras dele. Isso fez ele se tornar o ator que ele é hoje em dia, então, né? Infelizmente, nossa conversa está chegando ao fim.
Infelizmente, nosso café está chegando ao fim, mas esperamos que essa conversa tenha despertado a curiosidade de vocês para conhecer mais sobre Graciliano Ramos e suas obras. Principalmente Vidas Secas, que é uma leitura fundamental para quem quer conhecer mais sobre a literatura brasileira. E muito obrigado pelo convite de novo. Obrigada por acompanharem mais um episódio Entre Livros e Café. Tchau, gente, até a próxima!